Podemos ir para a palavra? Amados, a palavra Deus me deu hoje de manhã, quando eu estava lá sendo ministrado. Todas as pessoas que ministraram foram tremendamente usadas por Deus. A gente estava lá com a gente, a pastora Larissa Terra Nova, né, filha do apóstolo René Terra Nova, tremendamente usada por Deus. A irmã Esther, a pastora Esther, né, filha da apóstola Patrícia, também tremendamente usada por Deus. Teve um pastor que ministrou lá da cidade de São Bento do Sul, eu não conhecia ele, muito usado por Deus também. E ali, durante aquelas mensagens, Deus falou muito comigo. Foi um dia realmente de avivamento, de despertamento, de confronto, muitos puxões de orelha. E ali Deus me deu uma mensagem. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quando a irmã Cida pediu para a gente abrir a Bíblia, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, eu me arrepiei. Será que ela vai roubar a minha pregação? Mas não, para ela foi Lucas 8 e para mim é Lucas 10. Apesar que no finalzinho das palavras da irmã Cida no louvor, ela já, pelo Espírito Santo que está nela, ela já meio que fez a preparação ou o anúncio da direção daquilo que Deus quer falar na noite de hoje. A gente vai estar lendo dois textos, tá ok? A gente vai ler Lucas 10, do 25 ao 37, a famosa parábola do bom samaritano. E depois a gente vai ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Lucas 10, 25, todo mundo achou? Posso ler? Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu lhe pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Agora eu queria que você abrisse Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sinta tua mão direita na minha direção e vamos orar a Deus, pedir que Deus possa mais uma vez nos usar para ministrar o teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em teu nome, debaixo da tua promessa que diz que todas as vezes que 2 ou 3 pessoas se reunirem em teu nome, ali o Senhor se faz presente. É debaixo dessa promessa que aqui estamos para invocar o teu nome e te pedir mais uma vez, toma-nos em tuas mãos e ministra ao coração da tua igreja. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse ambiente para ministrar aos nossos corações. Não queremos ouvir aquilo que queremos, mas queremos ouvir aquilo que precisamos. Fique à vontade no nosso meio e ministra aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Semana passada nós terminamos uma série de muitos dias, onde nós aprendemos sobre as marcas de um adorador. E eu confesso hoje, não pedi para Deus nenhuma palavra para construir uma série. Se Deus quiser nos dar uma série, eis-me aqui. Mas hoje eu quero ser fiel a uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Não sei se vai virar série, mas de qualquer forma a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, ela tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo, né? Todo mundo aqui deve saber que pouco mais de 10 dias nós tivemos uma eleição no Brasil, onde de maneira honesta ou não, com fraude ou não, com legalidade ou não, foi eleito um novo presidente da República. E isso chocou o Brasil. Eu diria até que isso paralisou o Brasil. Essa notícia que pegou todos de surpresa, porque eu quero crer, pelo menos aqui entre nós, que a maioria, para não dizer 100%, eu não consigo acreditar, né, que possa ter votado no candidato que se elegeu. Com todo respeito, né, acreditamos que alguns possam até ter votado, mas em se tratando de Brasil, eu, pelo pouco conhecimento que tenho, porque eu me considero um leigo no assunto, política não é a minha especialidade, em política não é o meu tom principal, conhecimento e entendimento de política não está longe de ser o meu conhecimento principal. E eu até peço a Deus que tenha compaixão e misericórdia na minha vida, porque eu acredito hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, que nós, não somente pastores, mas cristãos, seja evangélico, seja católico, seja lá o que for, né? A Bíblia não diz que nós somos católicos nem evangélicos, a Bíblia diz que nós somos filhos. Então, como filhos de Deus, como cristãos, hoje, o conhecimento que eu tenho, até o dia de hoje, eu entendo que é dever nosso, como cidadão, é dever entender e conhecer sobre política. É dever, é obrigação nossa estudar, aprender, saber em quem eu estou votando, quais são as características, quais são as qualidades, quais são as
feitos, quais são os argumentos, quais são as propostas de governo daqueles nos quais nós pretendemos eleger. É dever nosso, é responsabilidade nossa. Nós precisamos saber. Nós não podemos votar de forma displicente, nós não podemos votar de forma irresponsável. Nós não podemos colocar no governo de um país pessoas corruptas, pessoas que são favoráveis ao aborto, quando a Bíblia deixa muito claro que a única pessoa que tem direito, ou que tem poder entre a vida e a morte, é Deus. Nenhum outro ser humano tem direito de tirar a vida de um outro ser humano, salvo, eu diria, uma legítima defesa, né? No caso de um atentado, no caso de você, de um bandido entrar na sua casa, ameaçando a sua esposa e seus filhos de morte, eu acredito que você tem direito de se defender. Não estou dizendo que nós temos o direito de matar, mas eu estou dizendo que a gente tem o direito de se defender. Amém? Quantos estão entendendo? Agora, aborto é matar, é tirar a vida de um inocente, de uma criança. Então eu não posso acreditar que um cristão, ao apoiar um candidato ou candidata que defende o aborto, que ele está tomando a decisão correta. Eu não posso, por exemplo, aceitar que um cristão vote num candidato que é contra a família ou que não defende a família como algo prioritário, como algo, como a célula principal da sociedade. Então, amados, enfim, alguns candidatos foram eleitos e pegou a nação de surpresa. E o Brasil entrou em choque, né? O Brasil entrou em choque, muitas pessoas estão indo para as ruas. Eu nunca, em toda a minha história como pastor, eu nunca em nenhum momento estimulei ou orientei, né, que membros desse ministério fossem para a rua defender uma causa política. Mas eu hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu cheguei à conclusão que como pastor eu devo fazer isso. Como pastor eu devo orientar para que isso também seja feito. Mas pastor, a Bíblia não diz em 1 Timóteo que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, pelos reis e governantes, para que a gente possa ter uma vida sossegada em toda piedade e tranquilidade, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens venham ao conhecimento da verdade? Sim, a Bíblia diz. Mas eu aprendi, amados, que não é só oração, é oração com ação. Então, durante muito tempo, quem conhece o pastor Cristian das antigas, sabe que eu sempre fui uma pessoa de oração. Eu sempre fui alguém que estimulei a oração. Essa no passado, né? Não sei se hoje alguém me vê assim, mas no passado, essa era a minha identidade. No passado eu era conhecido como um cara que ora. Eu cheguei a orar 8, 9 horas por dia, chegava a orar. Claro, não só oração, meditação na Bíblia, né? Tempo com Deus. Mas eu tenho aprendido, amados, que não é só oração, é ação também. É ação. Nós temos que orar, mas também temos que agir, né? E se a Constituição Nacional nos respalda e nos dá o direito de ir para as ruas, questionar algumas coisas que nós não concordamos, como por exemplo, um bandido que foi condenado em 3 instâncias, né? Se tornar o presidente do país. Será que eu preciso aceitar isso? Será que eu devo aceitar isso? Como um cristão? Eu pergunto para você, quem é que gostaria que um bandido que foi condenado em 3 instâncias, juízes, pessoas que estudaram, que conheceram a lei, estudaram a fundo a lei, distintos, pessoas que passaram a vida toda estudando para poder
provas, com toda a documentação, foram lá, investigaram e com todas as provas chegaram à conclusão: uma determinada pessoa foi declarada culpada, né? Com inúmeras provas. E aí, alguém lá no Supremo Tribunal Federal que se sente numa condição privilegiada de achar que pode mandar em tudo e em todos, e infelizmente hoje a nossa Constituição, até o que vai ao meu conhecimento, tem dado uma autoridade, eu tenho visto um pouco demasiada a essas pessoas, e alguém vai lá e decide então soltar a pessoa que foi condenada por 3 instâncias, criando um determinado argumento, né, que a pessoa deveria ter sido julgada em um determinado estado do país, e como esses 3 julgamentos que aconteceram, um foi no referido estado, então vamos anular todos os 3 julgamentos, vamos cancelar, e a partir de agora a gente passa uma borracha, todas as provas que foram investigadas, estão tudo, enfim, estão tudo cego, perdido, nem sabe o que estão fazendo, está vindo deles. Então a gente vai absolver esse ladrão, vamos deixar ele solto. Agora, o que ninguém imaginava é que esse mesmo bandido que foi condenado por 3 instâncias seria então colocado como candidato a presidente da República. Agora, o que menos as pessoas esperavam é que ele seria eleito. Aí eu, voltando na conversa que eu estava com vocês agora há pouco, eu pergunto se alguém aqui que é pai e mãe, que tem filho, né, que tem filho em casa, gostaria que o seu filho passasse o final de semana trancado dentro de uma casa com um bandido que foi condenado. Quem aqui gostaria de saber que o seu filho, né, que o professor do seu filho, por exemplo, em sala de aula, é alguém que foi condenado? Quem aqui gostaria? Será que alguém gostaria de ter o professor do seu filho ou a diretora da escola do seu filho lá no colégio, a diretora ou o diretor, fosse alguém que foi considerado um bandido de primeira classe? Será que você ficaria à vontade de colocar o teu filho para estudar lá naquela escola onde o diretor foi considerado bandido, o professor? Agora, como que nós cristãos podemos aceitar que alguém desse nível seja o presidente do Brasil, ou seja, a autoridade máxima da nossa nação? Pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto bíblico que você acabou de ler? Você já vai entender. Porque quando Deus me deu essa palavra, então tudo isso fez que o Brasil entrasse em crise. E quando Deus me deu essa palavra do bom samaritano hoje pela manhã, juntamente com a palavra, o Espírito Santo me deu um título para essa mensagem. E o título da mensagem é Resgatando um Filho Chamado Brasil. O título da mensagem que Deus me deu nessa manhã, eu ouvi o Espírito Santo falando claramente: Resgatando um Filho Chamado Brasil. Resgatando um Filho Chamado Brasil. Nessa passagem bíblica, amados, que nós acabamos de ler, que 90% de todo mundo que está aqui, ou 99%, deve conhecer Código Salteado. A palavra de Deus fala que Jesus teve um encontro com o doutor da lei. E esse doutor da lei, ele quis colocar Jesus em prova. E ele perguntou para Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como que você lê? Respondeu-lhe o homem:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Esse jovem, esse personagem, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, alguém que saiu da rota da bênção, porque Jerusalém significa cidade da paz. Jericó, cidade do mau cheiro, cidade do odor. Jericó significa fragrância. Então alguém que sai da cidade da paz para ir para um lugar de mau cheiro, ou um lugar mal cheiroso, certamente que vai cair na mão dos assaltantes. Todas as vezes que a gente sai da rota de Jerusalém, que é a cidade da paz, a cidade do grande rei, para um lugar de mau cheiro, um lugar de murmuração, um lugar de descontentamento, um lugar de ingratidão, nós vamos ser assaltados, nós vamos ser espancados, nós vamos ser despojados, nós vamos ser feridos. E é exatamente isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil, eu tenho 47 anos, eu nunca vi em toda a minha história um governante ou um governo igual ao que nós temos atualmente. Eu já falei para vocês, eu não sou PhD em política, mas até onde eu estudei, o Brasil nunca cresceu economicamente como tem crescido nos últimos anos. Superávit na Bolsa de Valores. O Brasil hoje é reconhecido nas nações da terra. O Brasil hoje, que era um país conhecido, país de terceiro mundo, hoje ele é respeitado. Ele é respeitado pelo crescimento da economia. Um país que, em meio à crise, em meio à pandemia, onde muitos países estão em crise, alguns estão vivendo guerra, como você está vendo lá na Rússia, na Ucrânia, o Brasil está crescendo. Eu nunca vi em toda a minha história ministro da economia, como esse que nós temos aí, é o Guedes, é isso? O conhecimento que aquele homem tem, a sabedoria que aquele homem tem. Não sei se alguém que tirou tempo para assistir. Eu assisti uma live dele, ele sendo entrevistado pelo aquele empresário famoso brasileiro do perfil, como é que chama lá? Daquele programa que a minha esposa gostava de ver, Roberto Justus. Eu assisti uma live do ministro da Economia, Paulo Guedes, sendo entrevistado pelo Roberto Justus. Que inteligência daquele homem, que conhecimento. Roberto Justus, que é um grande empresário brasileiro, tinha um programa de televisão no SBT, né? Ficou famoso no Brasil inteiro por causa desse programa chamado O Aprendiz, onde ele demitia e admitia, demitia e admitia. Minha esposa amava ver o programa. Eu assisti alguns com ela. Cara, um empresário extremamente inteligente, né, que gravou um vídeo antes das eleições, também muito inteligente, também dando a cara para bater. Eu vi ali na live, o Roberto Justo ficou impressionado com o conhecimento, com a inteligência de Paulo Guedes. Talvez ele nunca tenha presenciado na história do Brasil um ministro da Economia tão bem preparado. Existe um outro ministro no Brasil chamado Tarcísio, foi eleito governador de São Paulo, extremamente preparado, extremamente competente. Então o Brasil nunca teve uma equipe de ministros tão competentes. Existe uma pessoa que está no STF hoje, que foi advogado da União, se chama André Mendonça, crente cristão de verdade,
presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que ele era terrivelmente evangélico. Ele esteve aqui no Café com Pastores, aqui, Luiz Hermínio, aqui em Itajaí, no Levando, no dia do falecimento do pastor Oscar. Nunca vamos esquecer desse dia. Ele foi convidado para dar uma palavra aqui no Café com Pastores do Ministério Levando, em Itajaí. Um homem de Deus, pessoa temente a Deus, extremamente usado por Deus, hoje está lá, conseguiu uma vaga. Então tudo isso, amado, são sinais da transformação que está acontecendo no Brasil. O Brasil está num processo de transformação. Há muitos anos, pessoas como Valnice Milhões, Ludmila Feber, Renê Terra Nova, Silas Malafaia, Luiz Hermínio, Ana Paula Valadão, André Valadão, Márcio Valadão, apóstolo Márcio Valadão. Tantos homens de Deus, mulheres de Deus, Miriam Soares, Ezenete Rodrigues, tanta gente que vem ano após ano orando, jejuando, pagando preço de jejum, de oração e lágrimas pela nossa nação, e Deus tem ouvido a oração desses homens e mulheres de Deus. São muitos, eu citei o nome de alguns aqui, mas são muitos espalhados, alguns no anonimato, que anos e anos oram e jejum para essa nação, e essa nação tem sido transformada. Deus tem colocado pessoas estratégicas em pontos estratégicos no governo. Nunca se ouviu falar. Nós, no meio do tempo de pandemia, lá em casa, nós fomos abençoados, né, com o auxílio do governo. Durante a pandemia, Deus me deu a direção, eu gravei mais de 1000 vídeos de mensagem, áudios. Minha esposa, Deus, quem me sustentou foi a minha esposa, sustentou o ministério, e esse auxílio do governo. E agora tem o Auxílio Brasil. Nós lá em casa ganhamos também, porque nós temos um menino autista. Então, mesmo no mundo em crise, pós-pandemia, o Brasil, esse governo que está aí só nos abençoou. Gasolina, né, teve uma baixa enorme. Então, o Brasil, onde é que eu quero chegar, pastor Cristo? Onde é que você quer chegar? O Brasil tem prosperado, o Brasil tem rompido. Nunca tivemos um presidente como esse aí. Pode ter todos os defeitos. As pessoas dizem que ele é meio grosseirão, que ele é meio durão, e que ele não tem papo na língua, ele é uma espécie de Moisés. Só que, queridos, o homem é honesto. O homem não se vende, o homem não se corrompe. Não tem propina, não tem dinheiro, não tem nada que corrompe o homem. Então nós evangélicos, nós cristãos, nós éramos para ter voltado 100%, embora há uma chance muito grande, né, que houve fraude, porque segundo as informações que estão aí fora, já tem relatos, né, de cidades onde a cidade tinha outdoor do Bolsonaro, né? Muitas pessoas naquela cidade votaram no Bolsonaro, e na urna eletrônica deu 0 votos para o Bolsonaro e 100% de votos para o outro candidato. Então, só que existe na urna eletrônica, no software da urna eletrônica, algo chamado código-fonte. Esse código-fonte é o que origina todas as informações. O Exército Brasileiro teve acesso a todos os dados, as informações, para poder ver as Forças Armadas, né, para poder verificar se houve fraude na urna. No entanto, o Exército não teve, as Forças Armadas, né, a Aeronáutica, o Exército, não tiveram acesso a essa informação do código-fonte, então eles ficaram atados. Sem o código-fonte, eles não podem provar que houve fraude. E como hoje não tem voto impresso, não tem como provar. Mas em nome de Jesus, o nosso apóstolo, o apóstolo Renê, Deus deu para ele um decreto. Depois do meu celular aqui, irmão, alcança aqui para mim. O apóstolo Renê Terra Nova, nosso
nossa cobertura espiritual de Manaus, todos os anos, no mês de dezembro, ele vai para a selva amazônica, ele passa um tempo lá em oração, e Deus dá para ele decretos para o ano todo. E a gente sempre lê os decretos aqui. E o decreto que Deus deu para ele, no mês de novembro de 2022, esse decreto ele recebeu em dezembro do ano passado, lá na selva amazônica. Para esse mês de novembro, o decreto é: meus filhos, meus ungidos, não é uma guerra, é uma prova. Fiquem atentos, não desviem os olhos de mim. Eu amo esta nação e tenho apreço pelo meu povo. Não os desampararei, lhes mostrarei o meu livramento. Um escape virá das minhas mãos. Todos de perto e de longe dirão: só a boa mão do Senhor poderia fazer tal coisa. Então, de acordo com esse decreto que Deus deu para o nosso apóstolo em dezembro do ano passado, para esse mês de novembro, tudo indica que Deus vai nos dar um grande livramento. E nós, e muitos pastores, estão crendo que esse livramento que Deus vai nos dar nesse mês de novembro vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, mas em nome de Jesus, Deus não permitirá que a gente venha retroceder como nação. Deus não permitirá que governantes corruptos assumem o controle dessa nação. Eu posso ouvir um amém de alguém aqui? Nós não podemos aceitar, amados. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos tomar a forma desse século. Claro, amados, com todo respeito, quem não se interessou pelo assunto, eu confesso, política para muita gente é uma coisa chata, principalmente porque nunca se publicou tanto vídeo, tanta fotografia, tanta coisa, que foi publicado no WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Tem gente que já está por aqui, não quer mais nem saber de política. Eu já ouvi até pastor que quando deu o dia da eleição, eu vi pastor dizendo assim: graças a Deus que agora eu não vou precisar mais falar sobre política. Está errado. Como assim, graças a Deus que agora eu não vou precisar mais ministrar sobre política? Está errado. É porque nós como pastores fomos negligentes, fomos ausentes da nossa responsabilidade de ensinar sobre política, e nós chegamos no ponto que chegamos. Eu quero crer de todo o meu coração que houve fraude, mas independente da fraude, a minha preocupação maior hoje é com aqueles que conscientemente votaram em alguém que já foi declaradamente a favor do aborto, alguém que nunca defendeu família, um candidato que já se envolveu em terreiro de macumba, de pai de santo, que já recebeu passe. Então há uma preocupação. Esse tipo de eleitor que vota em um bandido para presidente da República, para o cargo máximo da nação, é o típico, é a figura do homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Descer da cidade da paz para um lugar de mau cheiro, está falando de ingratidão, descontentamento. Pessoas que não são agradecidas a Deus com o presidente que tem. Não estão contentes, não estão felizes, querem um outro. Só que se fosse para eleger um outro candidato que não tivesse essas características, que nós chamamos isso de mau caratismo, até era para dar um desconto. Agora, eleger um mau caráter, eleger alguém que foi provado por 3 instâncias que é um bandido, isso demonstra um estado de doença emocional ou espiritual. O homem Brasil, a mulher Brasil, é a figura desse homem que desceu de Jerusalém para Jericó,
E porque saiu da rota da bênção e entrou na rota do mau cheiro, na rota do descontentamento, na rota da ingratidão, na rota da insatisfação, na rota da murmuração, é que ele foi cair na mão dos assaltantes, os quais o despojaram e espancaram. Então esse é o retrato do Brasil hoje. O Brasil é o retrato de um povo ferido. O Brasil que nós temos hoje é o retrato de um povo que foi espancado. O Brasil que nós temos hoje é o retrato de um povo que foi assaltado, foi despojado ao ponto de ficar meio morto e não conseguir reagir. É assim que eu vejo o Brasil hoje. É assim que Deus me mostra o Brasil. Um povo que não consegue reagir. Um povo que foi ferido. Um povo que foi espancado porque saiu da rota da bênção. Mas eu quero profetizar que o bom samaritano Jesus está de olho na nossa nação.